Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar continuidade então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana se refere à circulação de energia, fluxo de energia, colocar nossa energia para circular, para fluir, para só assim a gente alcançar a verdadeira evolução. Eu vou ler aqui a publicação que saiu ontem na página. A publicação é da minha própria autoria e ela diz da seguinte forma. Vamos lá. Para alcançarmos a plenitude, nossa vida deve estar em movimento constante, o que certamente irá gerar um turbilhão de emoções oscilantes, responsáveis por vários aprendizados. Somos lançados em situações alheias às nossas vontades. Mas no final de cada uma delas, temos a sagrada e gratificante sensação de mais um obstáculo que foi transposto, com luta, garra, determinação e fé. Põe a vida para circular. Exatamente isso, põe o fluxo para circular, pois de acordo com o princípio da vibração, dos princípios herméticos, tudo é vibração, tudo é frequência, tudo vibra o tempo todo. Então nós temos que colocar essa energia para circular, através de atividades, através de estudos, através de aprendizados, experiências, através até do próprio ócio, que eu já vou explicar. Então tudo nós temos que ter condição de colocar nossa vida para circular, as energias da nossa vida para circular. Pois se a gente não fizer dessa forma, a gente vai criar nos nossos corpos, nos nossos 7 corpos que nós temos, desde do corpo físico até o corpo mais sutil, nós vamos colocar no nosso corpo uma energia densa, uma baixa vibração. E quando essa energia densa atinge os nossos corpos, fica muito difícil uma energia de luz atingir o nosso corpo. Pois ela está como se tivesse cimentado na nossa essência, aquela energia densa. Então nós temos que colocar essa energia densa para fora, começar a circular, para dar lugar a uma energia própria, uma energia de luz, uma energia positiva. Então nós temos que fazer isso continuamente. Tá? Sempre com experiências, com aprendizados, com atitudes, com atividades, com caridade. A gente sabe que a caridade nos faz muito bem. Quando a gente presta uma caridade a alguém, a gente sabe o quanto a gente se sente bem com aquele ato que a gente praticou. Então isso foi uma energia incrível que circulou na sua essência. Então assim, o que a gente não pode deixar acontecer é uma energia densa, parada, como se fosse um pântano. Sabe aquela água pantanosa, aquela água parada, cheia de mosquito, cheia de verme, cheia de sei lá do quê? Então a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. Nós temos que colocar sempre para circular. Um rio circulante de energias, renovação. Sempre a palavra renovação. Circulação por energia para circular. E eu falei isso com atividades, com pensamentos, com estudos, com sabedoria. Quando você estuda e você agrega conhecimento, esse conhecimento nunca é perdido. Esse conhecimento ele é agregado à sua sabedoria inata da sua essência. Então, por mais vidas e vidas e vidas que você passe, essa sabedoria vai estar intrínseca à sua essência, você nunca perde. Então, isso é um grande fator de circulação de energia. Viagens, passeios, filmes, como eu já disse, caridade, estudos, trabalho, uma série de condições que nós podemos fazer com que a nossa energia circule. Mas como eu falei há alguns minutos atrás, o próprio ócio, o descanso também pode colocar uma energia para circular. Pois tudo na vida é o equilíbrio. Se você só trabalha, como é que você vai fazer? Você está colocando um ponto da sua vida muito acima dos demais. Então você vai perder o equilíbrio, você vai perder aquela energia que estava circulando, ela para ser uma energia estática, pois você só está preocupado com uma coisa. Você só está fazendo um tipo de atividade. Então a energia passa a ser uma energia estática e ela começa a se densificar na sua essência.
Então a gente tem que ter o equilíbrio também. Então quando você está em atividades extras, seja lá quais forem as atividades, você tem que equilibrar isso com momentos de descanso, com momentos de ócio. A definição de ócio ela é diferente da definição de descanso. Descanso, por exemplo, você deitou no sofá, na sua cama para assistir um filme, para ler um livro, para, sei lá, tomar um café, tomar um chá. Então você está descansando em si, mas está com uma atividade que ela requer assim pouca energia para você ter o equilíbrio das suas atividades para com o seu descanso. Mas são energias prazerosas que vão gerar uma energia gratificante, uma energia boa, uma energia do bem, vai te fazer se sentir bem. E o ócio ele é diferente. É você não ter em si nenhuma atividade. Você deita, senta e apaga os seus pensamentos. E você não pense mais nada. Seria como se fosse uma meditação? Talvez. É para se pensar. Então isso também é uma forma de circular energia, pois você está entrando em equilíbrio das suas atividades com o seu descanso, com o seu ócio. Então tudo isso, a palavra-chave que a gente pode ter com tudo isso, sempre como eu sempre digo, é o equilíbrio. Se você está só ocioso, energia densa. Você densificou a sua energia, pois você não tem atividade, você não tem circulação. Se você só está em atividade, você só está cansado. Então você tem que ter os seus períodos de descanso. Pois aqui uma energia em alta vibração, aqui uma energia em mais baixa vibração, mas elas se complementam. Só um momento. Mas as energias se complementam. Uma em alta vibração, uma em mais baixa vibração, e você tem o seu equilíbrio. É importante circular aqui para sempre a sua energia fluir, circular. Esse que é o importante, você ter, como diz o próprio princípio do ritmo também, dos ensinamentos herméticos, tudo oscila como se fosse um pêndulo, vai e vem, para frente, para trás, uma maré que vai, uma maré que vem. Então você tem que ter esse princípio também em mente, o princípio do ritmo. Então você está nesse ritmo, você está nesse ritmo, e nisso as coisas vão se complementando e a sua energia vai estar sempre em alta, sempre circulando de forma equilibrada. Você não está com densidade aqui, nem está com densidade aqui. Ela está fluindo, está circulando. Então lembre-se bem, momentos de atividade, momentos de descanso, mas sempre com a sua boa intenção em qualquer atividade que você fizer. Seja de descanso, ou seja uma atividade mais trabalhosa, vamos chamar assim. Sempre o equilíbrio, gerando um fluxo de energia, que vai se equilibrar. Agora, no texto que eu escrevi, eu falei sobre situações alheias às nossas vontades. Isso também acontece, isso também é uma atividade, você lidar com situações alheias às nossas vontades, pois acontece. Tá? Nós temos a nossa vida, nós fazemos a nossa programação, nós temos as nossas atividades, programamos o nosso dia, programamos o nosso ano, seja lá o que for, mas situações alheias às nossas vontades ocorrem. Então, quando isso acontece, também nós temos que colocar energia para circular. Às vezes, até isso acontece para nós colocarmos energia para circular, tá? Pois nada no universo ocorre por um mero acaso. Então, assim, se você está com a energia parada, se você está com a energia densa, de repente uma situação alheia à sua vontade acontece para você colocar energia para circular. Pois aí, você vai ter que trabalhar, você vai ter que agir, você vai ter que ter ação, pensamento, razão, emoção, para você resolver esta situação alheia. E quando você resolve essa situação alheia, pois resolve, pode ter certeza que resolve, um sentimento gratificante toma conta de você. Tal qual a prática da caridade, quando você resolve uma situação alheia à sua vontade, um sentimento gratificante, extremamente gratificante,
ele toma conta de você. Tá? Com a liberação de vários compostos químicos no cérebro, mas isso daí é biologia, eu não vou entrar nesse assunto. Tá? Eu entro mais no assunto espiritual mesmo, da energia. Então assim, você colocou, você estava parado, até que veio uma providência do universo e colocou você em movimento. Você circulou a energia, você tirou aquela energia densa e você começou a trabalhar em prol do seu bem-estar. E esse trabalho gerou uma energia, circulou uma energia. Então é bem por aí, tá? Situações alheias à nossa vontade não ocorrem por um mero acaso. Se aconteceu, para, pensa por que aconteceu. O que você estava fazendo que permitiu que aquilo acontecesse na sua vida. E põe a energia para circular. Então era isso que eu queria passar. Essa breve e resumida informação, mas a gente sempre toca nos pontos principais. O objetivo do meu trabalho é levar as pessoas à reflexão. Nunca eu digo que eu estou 100% certo, exato em tudo isso. Eu coloco a minha experiência em tudo isso e coloco as pessoas à reflexão, para que elas possam refletir e discernir com a sua razão e emoção se aquilo está certo ou não. Cada qual tem o seu entendimento, tá ok? Mas o mais importante, coloca a sua energia para circular em perfeito equilíbrio, tá ok? Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho, gratidão, ficamos todos com Deus, uma ótima semana.